Você é aquele cara que sempre acaba segurando vela? Tá a fim de melhorar suas habilidades com as mulheres? Quero te apresentar o Segredo da Conquista, um e-book completo que contém as melhores técnicas para você melhorar suas habilidades com as mulheres, que vai te ajudar a desenrolar com as mulheres naquela hora necessária. Aprenda a perder timidez do jeito certo, aprenda a saber o que falar para não ficar falando besteira. Tudo isso e muito mais no primeiro link da descrição. Às vezes em Reels, cara. Reels, que é 1 minuto. Então, eu produzo Reels. A gente tem que tomar cuidado, porque aquele 1 minuto de Reels, o filho da puta quer que você faça um TCC. É, impossível. Aí você fala, como é que eu vou esgotar o assunto em 1 minuto, cara? Esse Reels é para você ter curiosidade e ir lá pro YouTube. Então, depende, o tempo que eu tenho, eu vou falar do assunto. Depende. Se eu vou, numa televisão, Ricardo, é 15 minutos. Eu já sei o que eu vou falar e o que eu não vou falar. Sim, sim. Estrategicamente faz sentido. Então... Mas o problema é que a gente acaba se nivelando por essas pessoas, né? Porque deve ter um monte de gente ouvindo, entendendo os erros cometidos durante a conversa que fica de boa. Só que a gente não foca nele, a gente foca no cara que não entende nada e a gente começa a se moldar pra ele. E é uma ditadura dos idiotas, né? E a gente vai até onde? Dando atenção pra essas pessoas. Pros caras que cancelam, que xingam, que sei lá, que entendem tudo errado. Entendeu? Eu acho que tem que rolar uma... A gente vai até o fim nisso e daqui a pouco a gente vai estar se comunicando de uma maneira que a gente nem se comunicaria. Só por medo desse cara. Mas já tá acontecendo isso. Sabe? Você não escreve, por exemplo, violência, você põe I. Nossa, isso é ridículo. Aí o A é 4. Meu Deus do céu, Você tem que ficar escrevendo um monte Como de que a gente palavra. chegou aqui? A gente lutou tanto por liberdade pra poder falar. Não podia falar palavrão antigamente. A gente lutou pela liberdade de poder falar. A gente começou a falar e agora na internet tem que censurar o foda-se, o fuck, o não sei o quê. Meu Deus, cara, como que a gente chegou? A gente deu a volta. A gente se autocensurou. Antigamente era o Estado que censurava, era, sei lá, a igreja que dizia não podia falar isso. Agora são nós mesmos. Das mídias. Não é. Pior que não é. Mas cara, como não é? São jovens, mas eles... Mas os jovens não chegaram nessa conclusão sozinhos, eles foram direcionados. O Facebook começou a não entregar, o YouTube começou a não entregar. Quando tinha palavrão, mas acho que é o contrário, acho que ele percebeu que tinham pessoas que se ofendiam com palavras. Aí eles começaram a não entregar esses... Vem deles. Eu acho que é o contrário. Vem deles, sabe como é que é? Eu acho que o jovem é o problema. Cara, eu discordo. Eu discordo. Porque, olha, o que você vê é... Olha que interessante. Olha que loucura, cara. Olha que loucura. Quando você tem algo diferente, ou aquilo te atrai ou aquilo te repulsa. Quando aquilo que é muito diferente, mas você tem uma curiosidade, normalmente, na história da humanidade, aquilo às vezes é um grau de evolução. Então, por exemplo, aparece alguma coisa nova. E aquilo é algo que te traz uma curiosidade, você percebe que aquela transformação comportamental, ou seja lá o que for, ideológica, ela tem um sentido. Ela brota naturalmente e ela começa a acontecer de uma maneira orgânica. E às vezes demora décadas, séculos, para aquilo começar a se tornar uma referência e as pessoas aceitarem. Quando aquilo te causa estranheza, que é o que a gente está sentindo agora, tipo assim, não é normal, não é orgânico. Existe uma força por trás e uma força de manipulação. Então, essas coisas, quando a gente vê de uma maneira que machuca, você percebe que não veio, como você falou, da molecada. Isso veio de uma imposição para dizer assim, eu não quero que você fale essas coisas, porque essas coisas não são legais para a ideologia A ou B. E aí você entra dentro... Porra, o próprio YouTube... isso aqui você vai receber patrocínio. Isso não. Sim. Isso você vai monetizar. Isso não. Isso é censura. Mas falando sobre as palavras hoje, que as pessoas têm medo de palavras. Então, violência tem que botar um no i do violência, o bosta tem que botar um 0. E não é só isso, hein? Mas pra falar sobre isso, porque pra mim isso é muito esquisito, porque eu lembro que não podia falar cu, não podia falar filha da puta na televisão, no rádio, e a gente achava isso ridículo, porque todo mundo fala isso. A gente criou a internet e começou a falar. Aí essa censura começou a acontecer na internet, que era
para ser o lugar livre que a gente criou para poder falar as coisas que não se podia falar na televisão nem no rádio. Né? E aí, qual é o interesse do Facebook ou de qualquer outra grande empresa em criar essa censura? Narrativa. Mas qual É isso narrativa? aí. Assim, vamos lá. A deles. E aí você... Mas por que eu vou botar um Então, um mas é no violência? Por pouco. Então é tipo assim, quando você... E é muito louco isso inclusive na plástica cerebral. Quando você é tolhido de alguma coisa por um certo período, você acaba acatando aquilo e aceitando aquilo. É um pouquinho só. De novo, vamos falar de uma coisa que todo mundo percebeu e depois eu volto para esse ponto aqui. Hitler entrou no partido em 22. Até ele criar os campos de concentração, demorou 20 anos. O campo de extermínio, não de concentração, de extermínio foi em 42, o primeiro campo de extermínio. Então, muita gente acha que, tipo assim, o cara começou a guerra e vamos criar os campos de extermínio. Não. A poda foi aos poucos. Então, quando você tira um tipo... Por que as pessoas estão brigando tanto por, tipo assim, deixa eu falar mal do presidente, do STF, do Senado, do Papa... Porque se eu controlo isso, eu posso depois, aos poucos, controlar qualquer coisa. Tá, então eu pego algo que eu não me incomoda tanto. Tipo assim, tudo bem, é só não falar merda, é só não falar bosta, é só escrever violência com o número 1 e o número 4. Só que daqui a pouco ele vai falar assim, então, eu não quero que você fale sobre esse assunto mais. Já tá acontecendo já. Eu não quero que você fale sobre essa pessoa. Eu não quero que você fale sobre mim. E aquilo foi aos poucos sendo doutrinado. Então, coisas bestas, coisas babacas que você fala, tudo bem, dá pra gente dar uma burlada. Foi o que aconteceu com os judeus. Primeiro só usa uma estrelinha aqui. Tá bom, uma estrelinha aqui? De boa. Daqui a pouco então, mas agora você não vai poder ter um cinema. Pô, quantos judeus tinha cinema? 10? 20? Os outros não tinham. Só 10 que se fudeu. Agora vocês não podem ter rádio. É mais 10. Agora você não pode ter jornal. Mais 10. Agora você não pode ter indústria de siderurgia. Mas quem é o Hitler da vez? Quem é o cara que tá por trás dessa... A grande mídia. É isso aí. Pra mim, as Big Techs são as grandes que estão doutrinando o mundo. A sociedade antes funcionava de um jeito que a grande mídia, a Globo, os grandes emissoras de televisão e rádio e tal, elas tinham um controle total da narrativa que era passada pro povo brasileiro. Tipo, não se criava uma narrativa mainstream sem a autorização deles e sem o trabalho deles para criar essa narrativa, entendeu? Era muito difícil. E o que acontece? Com a internet, eles perderam esse poder. Porque agora eu, o Ricardo, você, a gente tá criando as nossas próprias narrativas e conseguindo audiência com isso. E influenciando as pessoas nesse sentido. Mas por que o Facebook, sendo bilionário do jeito que acata a essas ordens da grande mídia que é porque muito é o mesmo menos... dono. Mas o Mark Zuckerberg... Ele foi pro grupinho, sabe aquele grupinho que a gente tava falando? Que é inacessível, dos bilionários com B? Que tu entra numa sala cheia de réptil. Daí, eles chegam lá e falam assim, então... Bebendo sangue de feto. O jogo agora é esse aqui, ó. Tá. E esse jogo, você entra e vai ganhar mais... bilhões, trilhões e tudo mais. E as cartas são essas. Aí chega aí com uma mala de dinheiro e fala assim, agora desvia isso aqui para cá. Agora mostra esse tipo de anúncio. Agora não mostra esse aqui. E aquela censura nas palavrinhas, qual é a função dessa peça? Eu acho que é doutrinação. Coisas que são pequenas, que você não se importa, é a estrelinha de Davi no ombro. É fazer as pessoas aceitar um certo controle. E esse controle pode aos poucos. Por isso que dá, de verdade, hoje eu tenho medo do que pode acontecer daqui a alguns anos. Porque eles estão podando já faz algum tempo, não é pouco tempo, e doutrinando o que você pode e o que você não pode. E a gente está aceitando. Sim. Então, o cara tá preso, tem gente presa por opinião, cara. É verdade. Opinião. E a gente tá achando que tá tudo bem. Por quê? Mas é um só. Não sou eu. Não sou eu. Mas podaram o Monark. Não sou eu.